Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e chegou a terça-feira, isso mesmo, terça-feira, 11 de março, começar aqui de uma forma diferente, né? Respondendo ao amigo aqui do canal, Luiz Cantuária, que ontem comentou aqui, sugeriu, né, a pauta que eu falasse sobre a atual situação do Lonier, dos investimentos que estão sendo feitos no CT Lonier, né? Então, Luiz e todo mundo aí que tem essa dúvida, o Botafogo segue buscando um terreno aqui no Rio de Janeiro, provavelmente aqui na Zona Oeste, onde eu estou, né? Já que a maioria dos jogadores residem ali pela Barra da Tijuca, Recreio, né? Então facilitaria aí muito a logística e também por questão de espaços na cidade, né? Quando a gente fala de Zona Sul, Zona Norte, é praticamente impossível achar um terreno do tamanho que o John Textor quer, né? Ainda mais com aquela ideia de fazer um CT multiclubes, né? Mas mesmo que isso não se realize, caso seja um CT só do Botafogo, precisa de muita área e hoje a gente só tem a opção mesmo da Zona Oeste, seja no Recreio, seja em Guaratiba, enfim, alguns desses bairros aí possíveis candidatos a receber o futuro CT. Enquanto isso não acontece, inclusive o Botafogo hoje já trabalha com a hipótese de comprar o terreno, né? Porque o Eduardo Paes mesmo disse que já conseguiu alguns terrenos, ofereceu para o John Textor, mas nenhum tinha realmente as características ideais, né? Principalmente de tamanho. Então, o Botafogo não descarta a possibilidade de adquirir um terreno nesses bairros que eu acabei de falar, Recreio e Guaratiba, provavelmente, tá? Seguinte, com relação ao Lonier, enquanto o Botafogo não consegue fechar a compra do terreno, né, que é fundamental antes de iniciar a construção, o Botafogo vai incrementando o Lonier. Já contei para vocês aqui no canal várias vezes que eu conheço o CT Lonier, inclusive desde antes, né, do Botafogo, dos irmãos Moreira Salles adquirirem, né? E realmente é um espaço muito bom, é lindo, né? A gente vê pelas imagens da Botafogo TV ali, junto à montanha, né? Com muito verde e ainda pouquíssimo explorado pelo Botafogo, né? Muitas áreas ali do CT Lonier ainda estão iguaizinhas como estavam antes da aquisição por parte dos irmãos Moreira Salles. Então o Botafogo vai investindo, construiu ano passado, né, o centro de fisiologia, o centro de musculação, né, chamado de saúde. O Botafogo vai aos poucos melhorando, porque mesmo que amanhã, digamos, o Botafogo anuncie a compra de um terreno ou a doação por parte da prefeitura, o Botafogo planeja manter o Lonier como uma estrutura provavelmente para a base do Botafogo, né? Agora, o Botafogo, a gente também trouxe aqui no canal há poucos meses atrás, já está iniciando um projeto de construção, inclusive de um hotel, né? Com mais alto gabarito, né? Para atender os jogadores. A estrutura do Lonier que o Botafogo adquiriu, né, que na verdade os irmãos Moreira Salles adquiriram, existia um hotel, tá? Só que bem simples, né? Poucos quartos, enfim. Então isso aí não serve mais para o que o Botafogo hoje planeja ali para o Lonier. Vai ser feita toda uma reestruturação. Então, enquanto não temos o terreno, vamos seguindo com o que temos, que é muito bom, né? O Lonier poderia ser maior? Poderia, mas eu garanto para vocês que é um espaço realmente muito interessante, além de, como eu disse, né, paradisíaco, né, muito bonito o lugar. Beleza? Então, respondendo aí ao Cantuária. Galera, também vi aqui alguns pedidos, né, para que eu colocasse um cenário, né, botafoguense aqui no fundo. Tô com esse cenário minimalista, né, já há um bom tempo. Quem me acompanha desde o início do canal, no início do canal eu tinha ali um quadro do Botafogo, a bandeirinha e tal, tinha alguns elementos aí do nosso fogão, mas eu acabei mudando de local, né, aqui em casa, onde eu gravo, e então tá mais minimalista mesmo. Vamos ver, eu tô analisando aí as possibilidades, ou eu volto para o cenário anterior, ou a gente cria alguma coisa, mas eu tô sempre atento aí aos pedidos aí da galera, beleza? Vamos lá, pessoal, dito tudo isso, o Botafogo está negociando com o Grêmio, né? O Grêmio, na verdade,
tem interesse pelo nosso goleiro Raul, terceiro goleiro do Botafogo, né? E aí o Botafogo fez o seguinte pedido, tá? 350 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais, pelo Raul e também o abatimento de uma parcela do passe, né, dos direitos econômicos do Cuiabano. Essa parcela estaria em atraso, né? E aí o Botafogo pede que o Grêmio libere o Botafogo do pagamento dessa parcela. Lembrando que o Raul tem contrato com o Glorioso até dezembro, né? Ele que fez 5 jogos aí no Carioca, passou o ano inteiro passado, né, na reserva, sem oportunidade, acabou atuando em 5 partidas aí do Carioca. Essa informação aí, dando crédito, é da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Então tudo se caminha realmente para que o Raul vista a camisa do Grêmio, né? E o Botafogo consiga botar aí, né, caso o Grêmio atenda a exigência, 350 mil dólares no bolso e mais a liberação dessa parcela do lateral cuiabano. Lembrando que o Cuiabano foi adquirido por 8 milhões de reais, né, na época. Um bom negócio que o Botafogo fez. Falando ainda do Cuiabano, o Cuiabano não estará disponível para o técnico Renato Paiva na primeira partida, a nossa estreia da Libertadores, ainda por conta daquele chute, né, que ele deu no rosto do jogador Colombo do Racing, lá na partida de ida no El Cilindro, né? A gente lembra que ele cumpriu suspensão no jogo aqui do Newton, né, da volta, mas acabou que a Conmebol aplicou aí mais um jogo. Não chega a ser um problema para o Paiva, já que o Cuiabano não é titular da equipe, mas claro, o Botafogo perde aí uma opção interessante do banco, tá? Então não teremos Cuiabano na estreia da Liberta. Galera, falando ainda de julgamentos, né? Dessa vez aqui no Brasil, o STJD julgou a confusão que teve entre Botafogo e Atlético Mineiro, ainda na 35ª rodada do Brasileirão. Vocês lembram aquele jogo lá na Independência, que foi portões fechados, porque o Galo tinha sofrido uma pena em relação à final da Copa do Brasil, e no final do jogo teve expulsão do Barbosa, caiu na pilha, acho que foi do jogador Rubens, né, do Galo. Depois o Luiz Henrique jogou a garrafinha d'água, teve segurança do Botafogo envolvido e no final das contas só o segurança que pegou um gancho aí de 30 dias de suspensão. Então, dos males o menor, Luiz Henrique, que já está lá no Zenit, foi absolvido, e o Alexander Barbosa da mesma forma. O Atlético também, os jogadores foram absolvidos, né? Aquele jogo ali teve um clima quente no final, até porque os jogadores sabiam, né, que 10 dias depois disputariam a final da glória eterna, nossa glória eterna, né? Então foi um avant-première, né, da final, com essa confusão toda. Então todo mundo liberado. Pessoal, voltar aqui naquele assunto desagradável, mas que a gente tem que falar, sempre pontuar, é importante. Enquanto existir racismo, né, a gente tem que falar. A Embaixada do Brasil lá em Moscou emitiu uma nota, né, de repúdio em relação ao evento de racismo que teve no jogo do Zenit contra o Fakel Voronezh. A torcida do Fakel ficou gritando, né, entoando gritos racistas em relação ao jogador Wendel, né? Enfim, lamentável. Lamentável é a palavra mais leve que a gente tem a dizer sobre esse episódio. Então, a Embaixada Brasileira prestou também solidariedade ao jogador Marcos Wendel, que será o jogador do Fogão a partir de junho, né? O jogador acabou fazendo um gesto obsceno para a torcida adversária, e de uma forma ali totalmente errônea, né? O juiz da partida acabou expulsando ele. Acho que é o tipo da situação que você tem que entender o contexto, né? Imagine um ser humano sofrendo esse tipo de violência, né? E parece que teve um jogador também do Fakel que fez gestos também racistas. Então dá para entender a reação do Wendel, o que não dá para entender ele ter sido expulso. Então um gesto bacana, né? Pelo menos um posicionamento da Embaixada brasileira lá em Moscou. Quem não tem tido um posicionamento muito forte em relação ao racismo é justamente a Conmebol, né? A gente contou aqui a história do Luigi, né, jogador sub-20 do Palmeiras, um fato bizarro, né? Semana passada, um torcedor imitando um macaco, ainda segurando uma criança, que devia ser o filho, no colo, imitando um macaco
ali no alambrado, junto ao jogador do Palmeiras. Ele deu um depoimento muito forte, né, após a partida. Disse: vocês não vão me perguntar sobre o principal, que foi esse ato de racismo, né? Então deixou ali todo mundo saia justa, mas como tem que ser, né? Trazendo o assunto, não adianta passar pano, né? E a Conmebol deu uma pena pro Cerro Porteño muito leve, né? $50 mil, acho que portões fechados também, mas ainda muito branda em relação a esse episódio. Parece que a Conmebol não tem interesse em punir atos de racismo, e essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, são inúmeros eventos, né, que acontecem aqui na América do Sul. Isso aí motivou a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ontem dar uma entrevista no Allianz Parque, né, para TNT Esportes, antes do jogo em que o Palmeiras eliminou o São Paulo por 1-0, dizendo que vai ter uma reunião na CBF na próxima semana e que ela queria plantar a sementinha, palavras dela, né, da ideia do Brasil mudar de confederação, sair da Conmebol e migrar para a CONCACAF, né? CONCACAF, que é lá da América do Norte, Estados Unidos e México, são os principais países integrantes da CONCACAF, né? Envolve ali também Guatemala, Honduras, esses países todos de América Central e América do Norte. E a Leila falou o seguinte, que aí a gente até concorda, né? O Brasil hoje representa 60% da grana, né, que a Conmebol fatura, fora o domínio técnico que o Brasil tem tido na Libertadores, na própria Sul-Americana nos últimos anos, né? É um predomínio do futebol brasileiro, e quando existe um caso como esse de racismo, a Conmebol simplesmente fecha os olhos, né, e parece não se importar. Então, é uma ideia polêmica, né? Quero até que vocês comentem embaixo se faria sentido o Brasil migrar para a CONCACAF, lembrando que naturalmente as viagens seriam muito maiores, né? Botafogo vai, em vez de disputar um jogo na América do Sul, teria que disputar um jogo nos Estados Unidos, na Cidade do México, enfim, seriam horas e horas de viagem, mas talvez seja um movimento aí para pelo menos pressionar, né, a Conmebol a mudar aí de diretriz. Lembrando que a Conmebol tem sede no Paraguai, né, lá em Luque, e talvez até por eles falarem espanhol, né, o Brasil é o único país que fala português na América do Sul, a gente acaba, parece que sofrendo isso, né? Acho que as equipes, os países sul-americanos, parece que é todos contra o Brasil, né? Dá essa impressão. Gente, para fechar o vídeo de hoje, o assunto Mosquera voltou à pauta, né? O jogador colombiano, atacante, 23 anos, segue no radar alvinegro, pelo menos essa informação do GE. O Botafogo ali no início de fevereiro chegou a fazer 2 propostas para o Massa Bruta, né? O Red Bull Bragantino. O Bragantino não quis papo, mas o Botafogo ainda aguarda um posicionamento para ver se o Bragantino aceita, né, abrir negociações novamente, né? O Botafogo sabe que o jogador tem o desejo de atuar no Glorioso, né? E se o Bragantino sinalizar que ainda pode realmente negociar o jogador, o Botafogo fará uma terceira proposta oficial pelo Henry Mosquera, né? Um atacante que tem características ali de ponta esquerda, né? E que tem o perfil que a SAF do Botafogo gosta, né? Jogador muito forte fisicamente, jogador veloz, né? Hábil, inteligente, e que o Botafogo também vê como um potencial futuro de venda, né? Tem 23 anos, então um jogador que interessa muito ao Fogão, né? Ele até aqui fez 11 partidas esse ano pelo Red Bull Bragantino, com 1 gol e 2 assistências. É isso, o jogador quer vir para o Glorioso, o Botafogo só quer pelo menos aquela chance. Posso fazer uma terceira proposta? E aí, se o Bragantino autorizar, o Botafogo vai vir. Contudo, comenta aí, uma boa Mosquera? Gosta do futebol dele? Eu acho que seria realmente uma boa contratação aí para o Botafogo. Lembrando que a janela acabou, mas ainda tem essa permissão aí para jogadores que atuam no futebol brasileiro, beleza? Tamo junto, deixa seu like, faça seu comentário, ótimo dia a todos. É tempo sempre de Botafogo, galera, não esqueçam isso, tá?